Conselheiro Sabatino, podemos então começar? Podemos. Eu vou lhe apresentar, só porque aí você apresenta os outros, tá bom? Tá, eu vou apresentar só os nomes e aí cada um continua posterior, tá? Então, vamos lá. Bom dia a todos os presentes. O CREA agradece aí o comparecimento de vocês, né? Essa live foi solicitada aí pelos palestrantes, bem como pela Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Conselho Regional de Engenharia, da qual o conselheiro engenheiro eletricista Eduardo Soares Sabatino participa, e nós vamos passar, ele será o moderador e palestrante deste evento, nós passaremos a palavra agora ao mesmo, que fará as devidas apresentações. Já colocamos lá no chat, mas às vezes a pessoa não olha o chat, solicitamos a gentileza de desligarem os seus microfones, para que não tenhamos aí o efeito microfonia durante as apresentações, e as perguntas serão feitas por escrito, através do chat, e solicitamos a gentileza que vocês identifiquem cada palestrante. Cada um dos palestrantes que irá falar, o nome aparecerá abaixo da imagem do mesmo. Um ótimo evento. Por gentileza, conselheiro Eduardo Sabatino, com a palavra. Bom dia a todos, tá? Eu sou o engenheiro Eduardo Sabatino, trabalho na Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Estado do Rio e participo do grupo criado pelo engenheiro Tenório Barreto, que levantou esse problema que a MP 998 pretende causar ao sistema de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. O CREA, como todos sabem, ele trabalha no regulamento do exercício da profissão de engenharia. Então, aqui no estado do Rio, o CREA-RJ, ele trabalha com essa finalidade. Dentro dessa finalidade, a Câmara entendeu por bem em criar essa live, no qual temos o engenheiro Flávio Luciano, o engenheiro Cleiton Vabo, o engenheiro e professor João Carlos Aires, o engenheiro e professor José Rubens Macedo, da Universidade Federal de Uberlândia, e o engenheiro professor Alexandre Francisco Bueno. Então nós vamos discutir o problema que a 998 causa ao sistema de pesquisa e desenvolvimento, onde a cadeia tecnológica, se ela for implementada como está sendo prevista, ela vai impactar os profissionais que hoje trabalham com pesquisa e desenvolvimento e também as escolas que formam os nossos novos engenheiros como mestres, doutores e pós-doutores nessa área. Então, é muito importante para o sistema CONF-CREA manter essa cadeia em funcionamento. Então, essa live ela tem essa premissa de mostrar este problema que se avizinha. O nosso presidente, Luiz Cossenza, tá, aqui do CREA Rio, está muito ligado a esse problema. Ele não pôde participar hoje porque ele está em Brasília, não, está em São Paulo com o presidente Joel Kruger do CONF, que também, se der tempo, ele vai fazer uma entrada rápida aqui. Ele está em reunião com todos os presidentes de CREA a nível Brasil. E esse assunto está sendo tratado. Então, o Joel está muito focado. Inclusive, o Joel e inclusive o engenheiro Luiz Cossenza, eles deram aqui a abertura da necessidade deste grupo ir ao CONF, ouvir ao CREA aqui, para que possa conversar com o engenheiro, com esses dois presidentes, para que eles possam tratar melhor isso aí junto à nossa assessoria de comunicação, tanto do CONF quanto do CREA Rio. Ok? Então, com isso, agora eu passo a palavra ao engenheiro Flávio Luciano, tá? Que vai proferir a sua primeira apresentação. Muito obrigado. Bom dia a todos. Já na iminência de boa tarde, né? A dinâmica do debate, o Sabatino já colocou. Tá? Eu
poucos segundos para falar, porque nós somos da ordem de 100, talvez um ou outro não conheça o que seja o problema em si, tá? Na verdade, a solução, o problema surgiu depois. Em 2000, foi criada a Lei 9991, que obrigou as empresas, concessionárias, etc., de energia elétrica, a dedicarem 1% ao PIB, 1% da sua receita operacional líquida. Isso, ao longo do tempo, esses percentuais foram mudando, sempre em prejuízo do PIB, tá? E estamos convivendo com isso, com essas constantes reduções de valor, tá? Mas, nesse momento, a MP 998, ela fez muito agressiva nesse sentido, tá? Rapidamente passei pelo PD, vamos para a MP, tá? O que ela faz? Ela, em primeiro lugar, o que é a MP? Na realidade, hoje em dia, nem é MP, é MPV, V minúsculo, tá? Ela é uma medida, é uma excrescência democrática. Para mim, é uma excrescência democrática, porque alguém pode botar num papel qualquer coisa, chamar de... Alguém não, o presidente da República do momento, de plantão. Ele vai assinar um papel e vai dizer que aquilo é lei. E no momento que ele assinou, é lei. Tá? Ela tem alguns pressupostos que só vão ser analisados depois que ela foi emitida. E no momento 0+, ela passou a ter efeito. Vão ser vistas pelo Congresso. Uma das prerrogativas iniciais para ela é você ter alguma coisa que tenha urgência ou relevância. São termos subjetivos. Nesse nosso mesmo caso, poderíamos até falar de relevância, de urgência de maneira alguma. Tá? Mas isso é apreciado pelo Congresso. Num segundo momento, mas segundo, depois de alguma atuação do Legislativo, ela pode ser prejudicada judicialmente, só sob um aspecto, se ela infringir algum preceito constitucional. Ou seja, se, não é o caso presente, certamente, mas se algum maluco, no exercício da presidência, isso já aconteceu já, Delfim Moreira foi um, por simples, ficou maluco, uma confusão com o deputado Pessoa, Rodrigues Alves, mas ele ficou maluco como presidente. Foi civilmente afastado, vamos dizer assim. Mas o que? Não tinha MP na época. Mas hoje, o que o cara botar no papel está valendo no dia seguinte. Todo mundo é obrigado a sair de branco no meio da rua. Vai ter que sair. Você não está infringindo uma lei. Então, eu vejo a MP como essência, como uma excrescência democrática. Não cabe numa democracia. Né? Para vocês terem uma ideia, o uso do cachimbo da MP, ao longo do tempo, é tão frequente, de forma a que o cachimbo já deformou a boca. Nós temos na MP 998. Não é número 1, número 2, número 3. Nós estamos na 998. Bom, mas no caso presente, que é o que nos interessa, há a tratar da tramitação. Eu estou falando sempre de forma bastante sintética, ou tentando, pelo menos, porque eu tenho 15 minutos de exposição, né? Então, vou tentar me ater a esse tempo. A tramitação diz o seguinte: emitiu, publicou, vai ao Congresso, o Congresso tem 60 dias para analisar, prorrogáveis por mais 60. É nomeada uma comissão mista, e essa comissão mista, 12 senadores, 12 deputados, vão analisar o problema. Tá? Após os 45 dias iniciais, ela sobresta as ações da casa onde ela está tramitando, no caso, a Câmara dos Deputados. Então, sobresta, ou seja, nada mais aconteceria na Câmara. Eu estou vendo tudo acontecer. Nós estamos num país um pouco estranho, digamos assim. Né? Mas, nesse momento, a Câmara está sobrestada de qualquer deliberação em função até que essa MP seja aprovada. O que vai ter mais 60 aí vai começar lá, vai acabar o prazo lá pelo dia 2 ou 3 de janeiro, não me lembro exatamente. Tá? Então, a tramitação é essa. Botou no Congresso, no máximo 60 dias, vota. Se vota por aprovação, acabou. É lei vigendo desde então. Se, por acaso, rejeita, ela deixa de ser lei naquele momento. Todo o anterior, ela prevaleceu como lei. Com determinados problemas, vão para o STF, decorrente dessa excrescência. Né? Ou o Congresso propõe algumas modificações e ela volta ao Executivo agora com uma LPV. É uma lei, um projeto de lei, digamos assim, em cima da MP que vai para a sanção ou não presidencial. O mesmo maluco do momento, que com uma bica, uma Mont Blanc, assinou que aquilo era lei. Muito bem. Qual foi? Querem ter feito um cenário, né? Um cenário, tanto da lei, que prevalece o PID, quanto a MP
como ela pode ser tratada ao longo do tempo, até 2 de janeiro. A motivação dessa MP qual foi? Tá? E, por favor, nisso que eu estou dizendo, tem muita opinião pessoal. É verdade. Né? Mas eu estou aqui para justamente colocar a minha opinião inicial presa aos fatos. Né? Mas qual foi a motivação inegável dela? É gerar caixa para o governo poder investir. Não interessa as razões que trouxeram a isso. Mas é fato. Então, procurou-se fonte para fazer alguma coisa. Várias estão sendo tentadas. Mas, no nosso caso, foi a MP catando uma parte do dinheiro da pesquisa do setor elétrico. Tá? Essa foi a motivação da MP. Querem fazer uma modicidade tarifária e outras coisitas mais que estão na MP, precisam de uma fonte de recursos. Buscaram e acharam a nossa. Muito bem. Quais são as consequências ruins desta MP para o P&D? Ela simplesmente, o P&D, ele tem vamos dizer assim, uma caixa de reserva das empresas, autorizada pela ANEEL até um certo limite. As empresas fazem caixa para poder robustecer seus projetos e programas de P&D. Isso é autorizado pela ANEEL. Então, não é nenhuma ilegalidade ficar com o dinheiro preso até um certo limite. O primeiro ataque da MP é mexer nessa reserva. Sequestra 70% dessa reserva e dedica eu boto aspas no que eu falo, à modicidade tarifária. Para aí? Não. Pelo resto do tempo, até 2025, toda a parcela que seria comprometida mensalmente com o P&D por cada uma das empresas, até 70%, uma redação um pouquinho safada, mas até 70% fica no P&D. O restante vai acolher o caixa para atender financeiramente aos objetivos dessa MP. Então, há uma sangria imediata do P&D, da ordem de 3,5, 4 bilhões de reais, e é uma sangria até 2025 de 30% dos valores obrigados, vamos dizer assim. Tá? Para que se tenha uma ideia, esse valor obrigado mudou muito ao longo do tempo. Né? E, dessa vez, esse pouco que é existente vai ser sangrado. Se nós estamos aí com a concessionária na faixa de 0,2, mais ou menos, 0,25, se tirar 30 disso aqui, vai ficar 0,2%. Então, nós temos que atacar esse texto. Eu digo nós, de alguma maneira, interessados pelo problema. Não é a população brasileira. A população brasileira não conhece isso. A população brasileira ignora esse momento do P&D. Nós somos nada em termos de interesse da nação brasileira. Né? E não tem nada de mais nisso, não. Absolutamente natural. Até porque nosso povo é muito culto para poder acompanhar um problema desse naipe. Tá? Então, não temos nenhuma possibilidade de sensibilizar a opinião pública. O que vai sensibilizar a opinião pública é o governo dizer que vou atacar melhorando a modicidade tarifária. Pronto, isso cara para todo mundo. Agora, o P&D vai perder dinheiro? P&D, que diabo é isso? Agora, como é que a gente vai atacar esse texto? Tá? A primeira tentativa heróica e utópica seria: vamos lutar contra a MP. Vamos atacar a MP como um todo. E é válido. Lá pelo que eu coloquei no início, de que a MP é uma excrescência democrática. Mas não faz sentido nesse momento. Já temos 998, não vão atacar isso agora. Onde é que podemos atacar a MP no que ela nos prejudica? Seria no texto, no que diz respeito a valores percentuais, ou nos prazos. Aqui é o nosso esforço. Na MP, que tem, não sei, 7, 8, 14 páginas, eu não sei, na primeira página, no artigo 5b, parágrafos 1º e 2º, está tudo que a gente precisa atacar, onde ele bota o pé em 70% do valor acumulado e continua com o pé até 2025, eu acho que em algum momento eu falei 2005, é a idade, né? Até 2025, continua sangrando. Para que se tenha uma ideia, parte da verba do P&D, em algum momento, foi, vamos dizer assim, deslocada para financiar a existência de uma empresa, EPE, que só para poder justificar, foi na época da Dilma, para poder justificar ser roubo do P&D, chamou-se de Empresa de Pesquisa
estratégica ou energética, alguma coisa assim. Tá? Na verdade, foi mais um cabide de emprego que se formou. Novamente, minha opinião pessoal. Né? É claro que isso aqui poderia ser um simples departamento, uma extensão do ONS. Estamos falando de planejamento, não tem nada de pesquisa ali, não é planejamento. Mas 20% foram tomadas para manter esta empresa. Ora, para que se tenha uma ideia, eu falei 0,25%. 0,20%. Hoje, as distribuidoras são obrigadas a jogar no PD 0,25%. Qual o nexo disso? Então, nós temos que atacar, no caso da MP, voltando à MP, o percentual de 70%, temos que atacar o prazo de, vamos dizer assim, de extensão dessa apropriação indébita da verba do P&D e, sobretudo, fazer com que o prazo de vigência do sequestro dos 5 bilhões acumulados, que vai dar uns 4 bilhões de sequestro, não se aplique no presente momento. Porque a lei fixou o seguinte, ela valia a partir de 2 de setembro, publicação. Ora, a partir daqui as empresas pararam de fazer P&D. Projetos que já estavam prontos para ser assinados, contratos para ser assinados, foram sobrestados. É isso que nós estamos enfrentando. Então, esse prazo tem que ser estendido. Esse prazo de vigência, início de vigência da MP, ele tem que ser jogado para frente. Eu digo tem que ser jogado, deve ser o nosso esforço. É atacar em prazo, é atacar em percentuais. Ora, existem recursos, me desculpe, a MP ela se fundamenta numa fonte de recursos. A fonte de recursos é o P&D. Existem outras possibilidades? Claro. Claro que existem. Por exemplo, retire-se a manutenção da EPE. Isso é obrigação de governo, não é do P&D? Se é que existe obrigação. Se é que deve continuar existindo. Então, que você tire dali. O CTNERG vai fazer P&D com um projetinho de 50 mil reais? Quando? Nunca. Não dá nem para trocar vassoura de laboratório. Então, se o CTNERG tem um dinheiro empatado lá, da ordem do nosso ou mais, pô, cara, dá vazão nesse dinheiro para suprir isso, cara. Não vem atacar um P&D que é relativamente efetivo, porque ele é desenvolvido não pelo governo, pelos seus órgãos, vamos dizer assim, recalcitrantes, mas sim pela própria empresa de energia elétrica. Tem algum interesse objetivo, ou deveria ter, em que isso seja eficiente, não seja mais um papel de governo. Agora, tem outra. Se vamos ao absurdo, pega uma parte do dinheiro que foi roubado da saúde nessa época do Covid, que deve ser sequestrado em algum momento, joga nisso. O dinheiro também está rolando por aí, está rodando. Qual tem sido a postura das empresas? Eu estou olhando aqui para o lado esquerdo, de repente, que eu botei um roteiro, que eu tenho 15 minutos, não quero me perder muito, tá? É simplesmente um roteiro, né? Para não me perder muito, porque, pô, cara, eu ficaria falando dias sobre essa droga aqui. Dias. Sem nenhum problema. 2 minutos, professor. Talvez eu vá passar um pouquinho, mas eu vou cortar o último item, tá? Okay. O que acontece? Eu vou ter um relógio aqui na frente, mas nem lembro de olhar para ele. Como é que as empresas reagiram? Eu disse. Inércia, parou. Para o P&D. Para de contratar. E qual o desejo de boa parte das empresas? Isso deixar de ser uma obrigação de investir em P&D, que tem custos, diretos e indiretos? Paga um boleto para o governo faz o que quiser com esse dinheiro. A tramitação da MP, nesse momento, ela é bastante justa, eu já coloquei há pouco. Cara. A Câmara devia estar sobrestada, a comissão já devia estar nomeada, nada disso aconteceu. Azar? Não. Interesse eleitoral. Param os processos legislativos, aspas, e vamos nos dedicar à eleição que está chegando. Agora, o encaminhamento que nós devemos dar a isso aqui, talvez seja atacar o mundo, atacar no sentido, pelo contrário, atacar no sentido de cativar o mundo político para a justeza do nosso pleito. A opinião pública, temos pouco alcance para ela. Ela não dá, não temos uma boa repercussão junto à opinião pública do nosso pleito. Mas vale colocar, sim, notícias na grande imprensa. Nós só temos publicado coisas nas nossas redes. De alguma maneira, nós devemos buscar, isso que no passado foi feito várias vezes, publicar artigos na grande imprensa. Nós temos aí uns 10 ou 15 artigos prontos, só tem que ter uma assessoria de imprensa para fazer isso.
As nossas energias individuais de cada um de nós, que somos simplesmente gravetos, temos que fazer de São Feixe. Quebrar cada graveto eu cobro 1.000, quebro 1.000. Agora, quebrar um freixo de 1.000 gravetos é para macho. E nós temos que ser um feixe de 1.000 gravetos, de 100 gravetos que seja. Eu gostaria de referir com mais calma, mas talvez eu possa voltar adiante, mas pontos importantes. A quebra, muito provável, eu diria certa, da integração que se conseguiu de 20 anos atrás para cá, entre universidade, centro de pesquisa e empresa, vai desaparecer. Isso é um dos efeitos mais graves que a gente pode ter a longo prazo, não no prazo imediato, desse desmonte do P&D brasileiro, do setor elétrico. É o único fundo setorial em que parte do valor é aplicado diretamente pelas empresas. Todos os outros, caixa do governo, inclusive uma parte do nosso, CTNEG. Isso vai ter um efeito muito grande em desempregos qualificados. Está de 12, 15 mil, o número varia, sem contar os indiretos. O desmonte de centro de pesquisa, em termos de instalação, em termos de conhecimento de equipe, tudo isso desmonta, cara. Não deve acontecer. E uma outra agravante não gasta agora em P&D, não gasta agora em engenharia, que é engenharia. Engenharia, hoje em dia, é feita nas empresas, em sua maioria, é pelo P&D, o resto são órgãos operacionais ou de manutenção. No futuro, o que vai acontecer? O que aconteceu na década de 70. Não temos conhecimento, não temos equipamento e não temos tecnologia. O que se fez em 70? Jogou dinheiro, não é jogar no sentido mal, não, mas tem que botar o dinheiro, evasão de divisas, pagar o conhecimento, pagar a tecnologia, pagar o equipamento lá fora. E formar a gente interna. Na década de 70 foi feito um movimento muito bom nesse sentido de formação de pessoal. Agora, se a gente parar agora, 50 anos depois, 70 para 2020, são 50 anos. A gente, daqui a 10, 20 anos, a gente vai estar de novo. Ou vamos deixar o sistema cair, o sistema elétrico cair, ou vamos ter que estar importando tecnologia, importando conhecimento, importando equipamento. Senhores, não sei se foi bom para vocês, mas para mim foi ótimo. Muito obrigado, professor. Flávio. Lembrando que as perguntas endereçadas ao professor Flávio deverão ser feitas por escrito no chat, tá? Com a identificação do nome do palestrante, que facilita. Agora nós teremos o palestrante José Rubens Macedo, da Universidade Federal de Uberlândia, que vai falar agora. Bom dia, pessoal. Inicialmente, agradecer ao CREA pela oportunidade da gente estar aqui expondo os nossos receios e as nossas preocupações em relação aos possíveis impactos da MP 998 do setor de pesquisa tecnológica no âmbito do setor elétrico. E só complementando uma coisinha antes de eu começar a falar sobre o impacto disso para a universidade, complementando um pouco do que o Flávio acabou de falar, na verdade, da forma que está escrita a MP, o nosso risco não é de sequestro de 30%, não. Da forma que está escrita, o risco é de sequestro de 100%. Até 100%, ou seja, estou falando do risco realmente de acabar o programa de P&D no Brasil como um todo. E qual é o impacto disso? Falando inicialmente aqui, do ponto de vista da universidade, ou antes disso, vai. Se a gente pensar no programa de P&D, que é um programa que tem seus 20 anos de existência, ao longo desses 20 anos, se construiu no país todo um bioma em torno desse programa, onde você tem lá mais de 750 empresas dedicadas à execução desses projetos. Você tem mais de 13 mil profissionais qualificados trabalhando diretamente no desenvolvimento desse projeto. E eu ressalto, quando a gente fala de 13 mil profissionais, não estamos falando de profissionais de baixa formação, não. Estamos falando de profissionais de um elevadíssimo nível de formação técnica. Até porque esse é o primeiro ponto aqui da nossa missão enquanto universidade, vamos dizer assim, que é justamente a formação de recursos humanos num nível de excelência capaz de desenvolver pesquisas no âmbito tecnológico do setor elétrico. Então, estamos falando de um camarada que vai sair aqui da universidade com o título de mestre, com o título de doutor, e às custas, e financiado, digamos assim, com base em recursos do programa. Então, não estamos falando só do projeto em si. A gente, quando fala do projeto P&D, do programa de P&D, nós estamos falando aqui de todo um grupo de profissionais de elevadíssima capacitação
que estão sendo formados aqui dentro da universidade. Quem forma pesquisador no Brasil é a universidade, gente. Se você for em todos os institutos de pesquisa, privados ou estatais, que foram concebidos no entorno do programa, esses pesquisadores que lá estão, todos eles foram formados aqui, dentro da universidade. E quando eu falo também em formação de recursos, a gente não pode esquecer que para você formar um recurso desse nível, né, um nível de mestre e doutor em engenharia elétrica, assim como em outras áreas do conhecimento, você não consegue isso só ali com uma cadeirinha, um giz e lábio, e saliva, né? Você precisa de toda uma estrutura de laboratório para dar suporte à formação desses profissionais. E esse suporte estrutural também, nos nossos laboratórios, eles vieram, particularmente, para os cursos de engenharia elétrica, particularmente ainda também nos programas de pós-graduação em engenharia elétrica, que é onde está o grosso da aplicação desses recursos, que os laboratórios foram equipados, e muito bem equipados. Eu próprio coordeno um laboratório de pesquisa na área de distribuição, que ele é extremamente bem equipado, a gente não fica devendo nada para nenhum laboratório do mundo. E tudo isso como benefício do programa de P&D instituído lá há 20 anos atrás. Então, quando a gente fala de uma possibilidade de fim desse programa, e, repito, da forma que a MP está escrita, essa possibilidade é muito real, nós estamos falando disso, de 13 mil profissionais extremamente capacitados que do dia para a noite não vão ter mais o que fazer, talvez não tenham mais emprego. Estamos falando de 750 empresas que foram concebidas no âmbito do programa para a execução desses projetos, que também vão ter que fechar as portas, não vai ter mais projeto para gerenciar, para executar. E sem contar, como o Flávio também, eu estou falando aqui 13 mil dos profissionais diretos, fora toda uma cadeia de apoio direto ao programa. E estamos falando aí de dezenas de milhares de pessoas, não somente de engenheiros, como de técnicos também, que participam basicamente da execução desses projetos. Então, tudo isso nos preocupa muito e a gente está muito atento ao desenrolar desse assunto junto ao Congresso, saber como que vai virar o texto final quando a MP se transformar em lei, se realmente se transformar, se isso não caducar antes, que é uma outra possibilidade, remota, mas é uma possibilidade. Então, a gente quer saber como que isso vai se transformar em lei, com que texto isso vai se transformar em lei. Porque, repito, se ficar da forma que está, o programa está plenamente ameaçado. E nesse sentido também falando um pouquinho ainda da universidade, uma outra preocupação que a gente tem, a universidade é a base da pesquisa, digamos, uma pesquisa básica dirigida, uma pesquisa limitada, as bases do que pode ser um produto no final. Então, a gente vai muito bem nessa fase teórica, nessa fase de concepção do conhecimento novo, e a gente esbarra ali num determinado momento da cadeia de inovação, que é ali no cabeça de série, lote pioneiro, onde a universidade ela não tem condição de seguir adiante na cadeia de inovação, pela forma que a universidade pública ela é desenhada hoje no Brasil. Aí que entram as parcerias com essas diversas empresas que nós estamos falando aqui, porque acho que o microfone do Flávio está ligado, gente. E o que acontece nesse momento, na cabeça de série no lote pioneiro, a universidade depende dessas empresas para poder dar seguimento e transformar aquele num produto que vai oferecer algum tipo de benefício para a sociedade. E o programa de P&D trouxe isso. Ele fez uma coisa impensável até pouco tempo, até 20 anos atrás no Brasil, que era aproximar a iniciativa privada da universidade. E hoje, a quase totalidade desses projetos tem uma parceria com a iniciativa privada. E uma coisa que eu digo sempre, algumas pessoas têm receio de dizer isso, é absurdo, vamos trazer a iniciativa privada para dentro da universidade, você quer privatizar a universidade? Não, é exatamente o contrário. A gente tem que trazer a iniciativa privada para dentro dos nossos projetos, mas sem agredir a autonomia universitária. E é muito importante que se diga isso. Essa parceria ela é saudável, ela é muito benéfica. E uma frase que eu sempre digo, gente, é que a ciência hoje, principalmente no Brasil, e a gente está na contramão do resto do mundo, dos países cientificamente mais desenvolvidos, é que a ciência aqui ela é vista como um aspecto muito interno à universidade. Mas a ciência é muito mais do que isso. Essas parcerias são importantes, porque a ciência, principalmente no Brasil, sem a parceria da iniciativa privada, ela é capenga, ela é paraplégica, porque o que vai fazer realmente acontecer e tornar aquelas ideias uma realidade, que vai trazer algum benefício para a sociedade,
é a participação da iniciativa privada. Não tem jeito, não há como você desenvolver. Não há estrutura hoje no país, dentro de uma universidade, para você seguir toda a cadeia de inovação até que aquilo se torne um benefício para a sociedade. Então, essa dependência da participação da iniciativa privada ela é muito grande. E o P&D trouxe isso, gente. Nos últimos 20 anos, o que existe hoje é parceria entre universidades, institutos de pesquisa e empresas de desenvolvimento tecnológico. Sem essa parceria também, o P&D seriam relatórios de gaveta, né? Você termina uma pesquisa, bota um relatório, joga aqui para a gaveta e acabou. Então, se não fosse essa parceria, esse seria o resultado do P&D. E, felizmente, essas parcerias existem. E existem e são muito fortes. Então, eu sempre reflito com isso, repito isso, gente. O P&D, se ele acabar hoje, essas parcerias acabam imediatamente. É uma outra preocupação que nós temos. Eu acho que eu não vou ocupar os 15 minutos, não, tá, pessoal? Mas, pensando sobre universidade, o nosso aspecto e as nossas preocupações podem ser resumidas da forma que eu apresentei aqui. A gente espera realmente, como a gente já ouviu em reuniões com a própria ANEEL, aliás, até na ANEEL você vai encontrar uma grande quantidade de pessoas, desde assessores até os diretores propriamente dito, que foram beneficiários do programa de P&D, foram bolsistas do programa ao longo da sua carreira, e hoje estão lá ocupando altos cargos na ANEEL. E isso é muito gratificante, para você ver que a formação que se faz aqui na universidade para esses profissionais transcende o próprio ambiente de pesquisa. Aqui mesmo no laboratório que eu coordeno, nós já realizamos aqui quase uma dezena aí de projetos de pesquisa ao longo dos últimos 15 anos, e ao longo desse projeto também nós formamos aqui várias dezenas de mestres e doutores. E todos, eu não conheço nenhum, que todos eles não estejam bem empregados hoje, e a maioria foi absorvida pelo próprio setor elétrico. Veja bem, um programa de pesquisa, onde você desenvolve uma capacidade, desenvolve pessoas, e ao final do projeto, essas pessoas são absorvidas pelo próprio setor elétrico. Olha que coisa bacana, né? Então, você tem uma cadeia, um ciclo realmente que se fecha. E aí, esse é o nosso objetivo, não só de criar ciência, de criar conhecimento novo, como de colocar no mercado pessoas de alto nível de capacitação, como essas que estão indo para o mercado, que são beneficiárias aí do programa de P&D. Então, é tudo isso que está em risco, gente. Tudo isso que nós estamos discutindo aqui, como que vai ser fechado o texto final lá no Congresso, quando se virar lei, com vistas a essa questão. Está em discussão aqui a continuidade disso tudo que nós estamos falando. E veja que eu estou falando apenas sob o ponto de vista da universidade. Quando entrar aqui uma empresa de cunho tecnológico, que foi criada, que foi concebida para isso, ela vai fechar, não vai ter projeto para desenvolver, para executar. Por mais que a universidade continue fazendo aí de forma minguada as suas pesquisas, porque não se iludam. Se acabar um financiamento de pesquisa do porte do financiamento que nós estamos discutindo aqui, o que sobra para a universidade são os financiamentos aí que vêm de agências de fomento. Não que esses financiamentos não sejam importantes, nós estamos falando de um financiamento, de um projeto, que é muito difícil você ser contemplado com ele. Quando você consegue ser contemplado, o volume de recursos é mínimo, estamos falando de projetos de 50 mil reais. Olha, 50 mil reais hoje, dependendo do que você quer fazer, você não compra nenhum equipamento de qualidade. Então, é uma coisa muito complicada. E mais, além do recurso ser mínimo, é muito difícil de ser usado. A burocracia existente para você usar um recurso desse hoje, de agências de fomento, é muito grande. Aliás, é um outro grande problema da pesquisa no país, né? A burocracia. E ela não se estende só à universidade, não. Se você pensar aí a título de patentes, aliás, o programa de P&D resultou em mais de 250 patentes ao longo dos últimos anos. Mas 250 é muito pouco. Se você pensar que no Brasil uma patente hoje pode demorar 10 anos, você ter 250 patentes em 20 anos, isso é muita coisa. É muita coisa. Comparativamente aos Estados Unidos, onde você consegue uma patente aí em 2, no máximo 3 anos, aqui você consegue até 10. Poxa, esperar isso é muito tempo, né? Aí você, aqui na universidade também, a gente é pontuado, digamos assim, para a nossa produção científica. E essa produção científica, basicamente, ela tem 2 pontos que pontuam mais, que é a publicação de artigos técnicos científicos em revistas internacionais de elevado fator de impacto, ou a produção de patente. E o peso das duas coisas é o mesmo. Aí você pega um pesquisador, poxa, eu vou publicar aqui agora numa revista top de linha no mundo, e vou publicar em questão de meses,
ou vou tentar uma patente e esperar 10 anos para ter o benefício disso? Daqui a 10 anos, muitos de nós aqui vão estar aposentados, né? E o benefício da publicação de artigo ela é quase que imediato. Então, existem coisas a serem arrumadas, ninguém tem dúvida disso, mas o ponto é, para se ter alguma coisa a ser melhorada, a coisa tem que continuar. E da forma que está, o risco de finalização, de término desse programa, com todos esses prejuízos que eu acabei de elencar aqui, ele é muito grande, mas a gente continua na luta e na certeza de que as pessoas terão consciência de que a ciência é a base do desenvolvimento humano. A história do mundo nos mostrou isso, né? E só para fechar também, gente, eu sempre digo, é uma outra coisa que eu sempre falo, a gente vive um momento muito estranho, não só no país, eu diria até no mundo mesmo, onde a ciência e a educação parece que elas estão sendo tratadas como uma espécie de inimigo, né? Quando, na verdade, é o contrário. Então, a gente vive um certo contrassenso mundial aí de que isso acontece, mas eu tenho a certeza de que a educação e a ciência não são os inimigos a serem vencidos, gente. A gente tem que bater muito forte nisso e seguir com as nossas convicções e fortalecer cada vez mais, não somente a educação, como a ciência de uma maneira geral. A sociedade e a humanidade como um todo só tem a ganhar com isso, e a história nos mostrou isso de várias formas diferentes. Então era isso, eu acho que eu não ocupei meu tempo todo. Obrigado ao CREA mais uma vez pela oportunidade, espero ter contribuído aí com a discussão, pessoal. Um grande abraço para vocês. Obrigado, professor José Rubens. Quem desejar falar via chat aí, tá? Escreva a pergunta para o professor José Rubens Macedo, ok? Agora eu vou chamar o professor Alexandre Francisco Bueno. Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma ótima oportunidade estar aqui com vocês. Agradeço aí pelo convite que o CREA nos fez para falar um pouco sobre o programa. Eu queria, sobre o programa P&D, eu queria lembrar, né, a minha história, 35 anos numa concessionária de energia aqui do país, uma grande concessionária, 10 anos praticamente dedicados ao programa de pesquisa, coordenando o programa de pesquisa dessa concessionária, e depois quase mais 3 anos trabalhando como pesquisador de um Instituto Senai de Inovação. E na concessionária, né, eu queria... Flávio foi muito feliz na apresentação que ele fez, mas eu queria falar sobre a origem do programa. Né? O programa de P&D ele tem origem na privatização do setor elétrico. Né? Durante o processo de privatização, criou-se, especialmente para as distribuidoras de energia, um sistema que buscava modicidade tarifária através de estímulos a que as empresas praticassem eficiência operacional, que as empresas se tornassem eficientes. E, dessa maneira, reduziriam seus custos e teriam como repassar essa redução de custo aos clientes. Ocorre que, à época, né, a forma como as empresas eram avaliadas e a forma como as suas tarifas eram definidas era através de um modelo que alguns devem ter até tomado conhecimento, que era um modelo de empresa referência. Né? Vamos lembrar que o setor elétrico é monopólio natural, então não há como colocar duas empresas concorrentes no mesmo espaço geográfico. Então, para simular uma concorrência, utilizou-se naquele momento um modelo que também já era usado em outros países, que era o modelo de empresa referência. E essa empresa referência, ela buscava sempre, através da avaliação dos processos internos das empresas de energia, reduzir custos e reduzir tarifa. E, nessa época, as empresas começaram, então, a dizer, olha, como é que eu vou reduzir tarifa se eu não tenho na empresa referência a possibilidade de investir em pesquisa e desenvolvimento? Então, isso também fomentou a criação do programa de P&D como conhecemos hoje, que se materializou na Lei 9991 de 2000. Então, essa introdução para dizer que, a partir da introdução dos programas de pesquisa nas empresas,
eu identifiquei claramente 3 fases. Essas fases não são estanques, naturalmente, né? Mas o que se observava é que em cada uma dessas fases havia uma predominância de projetos com uma determinada característica. Então, a primeira fase é o que eu chamo de fase heróica do programa de P&D, quando as empresas de energia buscaram resolver problemas imediatos que elas tinham. Então, por exemplo, eu tinha ótimos projetos da fase heróica, né, aprovados. Vou citar um deles, que é a roupa para tirar vespeiro. Né? Hoje parece algo trivial, corriqueiro, né? Mas era uma daquelas roupas que o apicultor utiliza, né, para lidar com as abelhas, porém adaptada a operar perto do potencial. Né? Por que isso? Porque quando você identificava lá um desligamento e havia um vespeiro perto do transformador ou no local do desligamento, você tinha que primeiro chamar alguém para retirar o vespeiro, não podia simplesmente matar o vespeiro, como era feito em passado mais antigo ainda, você tinha que retirar o vespeiro para depois fazer a intervenção na rede. Isso aí poderia demorar muitas horas ou mesmo dias. Então, alguém teve a ideia, e isso foi financiado com recursos do programa de P&D, de desenvolver uma roupa para acesso a redes elétricas, onde houvesse vespeiro, com todos os requisitos de isolamento, proteção contra potencial e segurança. Né? E esse projeto é um projeto que eu me lembro, custou aí em torno de R$300 mil. Então, nessa primeira fase, né, a fase heróica, nós tínhamos projetos de centenas de milhares de reais e com objetivos muito diretos. Depois, nós tivemos a segunda fase, que eu chamo da fase da eficiência operacional, aonde as empresas buscaram melhorar seus equipamentos ou seus processos internos, utilizando a pesquisa, no caso, né, a pesquisa incremental, para melhoria desses processos. Então, nessa etapa, nós tivemos melhorias em sistemas de proteção, nós tivemos melhorias com a introdução, mas, sobretudo, a ampliação da utilização das redes protegidas, né, o desenvolvimento de alguns equipamentos para utilização na rede, a fase da introdução de melhorias em sistemas de automação. Então, nessa segunda fase, os projetos já eram valorados em milhões de reais. Né? O ticket médio típico de um projeto da ordem de 2 a 3 milhões de reais. E nessa fase, as empresas melhoraram muito a sua eficiência operacional, ainda que talvez haja uma dificuldade em mensurar os resultados. Mas houve muitos projetos de eficiência operacional em que empresas melhoraram efetivamente seus processos, reduzindo seus custos. E veio aí uma terceira fase, que é a fase da efetiva inovação disruptiva. Há exemplos de inovação disruptiva nas empresas, mas, sobretudo, a fase em que se ampliaram os projetos estratégicos do setor elétrico, aqueles em que várias empresas se juntam para desenvolver algo disruptivo, algo que ainda não existe ou não tem aplicação ampla no setor. Então, hoje são 23 projetos estratégicos, eu gostaria de citar 2 deles, que certamente não aconteceriam se não houvesse esse desafio do projeto estratégico, o desenvolvimento de um aerogerador nacional e a introdução das tecnologias de armazenamento de energia. São 2 projetos estratégicos que mobilizaram muito recurso, né? E veja que não se faz pesquisa de ponta com pouco dinheiro. O professor Zé Rubens citou isso, né? Não é com R$50 mil que se faz o desenvolvimento de um aerogerador nacional ou que se fazem projetos de armazenamento de energia com tecnologia que o país ainda não dispõe. Então, essa é a importância do programa P&D para o setor elétrico. Né? O setor elétrico primeiro resolveu seus problemas cotidianos, depois veio melhorando seus processos e agora está numa fase de busca de solução para os desafios do setor. Então, dito isso, eu queria falar um pouco também, queria lembrar aqui que o Flávio lembrou-se
da década de 70, né? Na década de 70, o Brasil praticamente não tinha pesquisa no setor elétrico, e foi quando se criou o CEPEL, né? Que absorveu boa parte dos recursos do programa P&D, e é desnecessário dizer, né, o que o CEPEL já trouxe de melhorias para o setor elétrico, de conhecimento, de desenvolvimento para o setor, né? Então, ainda que não tenha nascido com recurso do programa P&D, claro, né, foi um grande aplicador e um grande desenvolvedor, como outros institutos de pesquisa no país. E, por fim, eu queria falar sobre o rito de contratação. Flávia falou também sobre a possibilidade, né, de se aprovado a medida provisória como está, de imediatamente se capturar todo o recurso que as empresas do setor elétrico têm hoje, utilizou-se uma palavra que nós achamos que não é boa, que tem hoje represado em seus caixas. Na verdade, que as empresas têm como uma reserva para assegurar o seu fluxo de pagamentos em projetos de P&D. Reserva, inclusive, que é reconhecida pela regulação do setor. Eu queria lembrar duas coisas, né? Primeiro, esse dinheiro ele não está dentro da empresa, né? Ele não está guardado numa gaveta. Esse dinheiro ele faz parte da administração cotidiana de caixa das empresas, e esse dinheiro ele vai sendo aplicado em projetos na medida em que os projetos vão demandando, né? Nas empresas públicas, inclusive, existe a figura do recurso compromissado, né? Que é aquele recurso que, na medida em que você assina um contrato, você vai lá e reserva uma parte do recurso para o pagamento desse contrato. Então, esse compromissado está dentro desse recurso, né? Ainda que ele não tenha sido gasto efetivamente. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu queria lembrar sobre o rito de contratação de projetos de pesquisa, né? Eu acredito que muitos aqui já conheçam, mas eu vou rapidamente resumir, né? Esse rito ele consiste, primeiro, numa série de reuniões internas da empresa, seja no nível tático ou no nível estratégico, para se identificar quais são as principais demandas da empresa elétrica, né? O que ela precisa neste momento em termos de melhoria de processo e o que ela vislumbra no futuro como lacuna tecnológica que precisa ser atacada. Então, identificadas essas demandas, né, monta-se normalmente uma chamada pública, pode se chamar edital, chamada pública, pode se dar o nome que se desejar, mas é um processo trabalhoso, é um processo que envolve muito trabalho dentro da empresa e se divulga para a sociedade especializada quais são as dores daquela empresa, quais são as demandas que ela tem naquele momento em termos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. As empresas, por sua vez, fornecedoras do serviço de P&D, universidades, empresas de base tecnológica, centros de pesquisa, também gastam um tempo valioso e relativamente extenso montando projetos, né? Porque o que é avaliado quando se faz uma chamada pública é a proposta de projeto final. Então, apresenta-se a entidade prestadora do serviço de pesquisa apresenta a sua proposta, que consumiu horas para ser elaborada. Daí o setor elétrico recebe essas propostas, tem que analisar as propostas segundo aqueles 4 critérios lá da ANEEL que nós já conhecemos: aplicabilidade, razoabilidade de custo, originalidade, e sempre me esqueço de um, mas alguém vai me ajudar depois. Então, avalia-se as propostas segundo esses critérios, para aí começar o processo efetivo de refinamento do projeto e contratação. Então, se estabelece, neste momento, uma linha de corte entre o passado e o futuro, certamente nós vamos colocar muitas coisas que já andaram bastante, que já consumiram homem-hora, que já consumiram esforço das empresas do setor, dos prestadores de serviço, nós vamos colocar isso no congelador, porque não vai haver tempo hábil para contratar esses projetos. Então, para já caminhar aqui para o encerramento da minha fala, né, o que nós entendemos é que, com o andamento, com a evolução da MP dentro da Câmara e do Senado, seria muito importante que se estabelecesse um tempo suficiente para que as empresas pudessem finalizar a contratação daqueles editais, daquelas chamadas públicas que já estão em andamento.
E esse tempo ele tem que ser longo o suficiente para que as empresas tenham tempo de concluir esse processo, né? Lembrando também que, durante o período em que a medida provisória está tramitando na Câmara e no Senado, na comissão mista, etc., todas as empresas do setor de energia interromperam seus processos de contratação, né? Porque lá na frente pode sair, inclusive, uma alteração dizendo que o programa de pesquisa acabou, como o professor José Rubens demonstrou e nos alertou. Então, pode ser que, acontecendo isso, as empresas vão ter contratos assinados sem ter como pagar. Então, o que as empresas adotaram como medida de segurança é interromper totalmente o processo de contratação. Então, a partir do momento que a MP for convertida em lei, aí certamente se saberá qual é o tamanho dessa mudança no programa, é que as empresas retornarão à contratação. Então, a partir desse momento, nós defendemos que haja um período de pelo menos 180 dias de moratória, vamos chamar assim, para que as empresas possam se dedicar ao encerramento dos procedimentos de contratação dos projetos que já vêm sendo desenvolvidos, né? Com isso, eu não gostaria de me estender mais, eu acho que já está suficiente. Depois, nas perguntas, a gente pode contribuir com mais alguma informação. Obrigado ao CREA, obrigado a todos que estão ouvindo, boa tarde a todos. Obrigado, professor Alexandre. As perguntas dirigidas ao professor Alexandre devem ser feitas por escrito no chat e serão respondidas ao final do debate. Vou chamar agora o professor João Carlos Aires para fazer o atendimento dele e terminar com o engenheiro Cleiton Valo. João? João, você está sem som. Eu me empolguei quando fui avisado que tinha que tirar o som e esqueci de ligar. Então, agradeço aí a oportunidade de participar desse evento com os colegas que estão presentes e gostaria de externar assim, uma preocupação com essa MP, porque ela é interessante, essa MP. Quem olhou essa MP, o caput dela te induz a acreditar que ele vai resolver o problema do setor nuclear. Aí você se empolga e fala, pô, até que fim, cara. O programa nuclear não é tão ruim, tem coisas boas aí, temos que recuperar algumas coisas, tem coisas que ficaram incompletas, vamos terminar isso, vamos ver para onde é que vai. Aí você vai logo embaixo, encontra essa chamada aí para a discussão do problema do P&D. Discussão não, ela considera que é uma solução para o problema de P&D, ou seja, praticamente acabar com ele. Por isso que nós estamos aqui. Isso num parágrafo. Você está lendo sobre uma coisa, de repente chega em outra, e você vê que a partir dali não sobra nada do P&D. O que é esse P&D? O que ele está atrapalhando o setor elétrico? O nosso entendimento é que não. São 20 anos de sucesso, mais de 20 anos de sucesso. Eu tenho acompanhado muito, depois de 25 anos de Light, e depois entrada aí no mercado de trabalho. Quando eu entrei no mercado de trabalho externo, fora das concessionárias, mais ou menos quando os P&Ds da ANEEL estavam tomando força. No ano 2002, 2003, e o que eu pude observar era o seguinte, um parâmetro que eu tinha numa determinada época, década de 90, eu participei de muitos congressos, seminários, na época dos anos 80 também, aqueles famosos, o grande network da década de 90 era aqueles seminários nacionais de transmissão, geração, seminário nacional de distribuição, era o grande network, o pessoal se encontrava, trocava ideia, eram eventos para 2, 3 mil pessoas, imensos.
Aí você olhava os artigos, as conferências, ou era um engenheiro de uma concessionária, ou era um professor universitário, apresentando um trabalho, uma experiência. Quando chegaram os anos 2000, fruto do P&D, apareceu um elemento novo. Esse elemento novo eram os projetos saídos do ambiente de integração, empresa, academia. Você via que os projetos, os artigos que tinham aquelas aplicações de concessionária, de empresa, com um certo tratamento acadêmico. Ou seja, você via que tinha especialistas em duas áreas, o pessoal que conhecia bem, como a gente chama, o DEROM, né? E o pessoal que entendia muito da aplicação, do equipamento. Foi uma época muito assim criativa. E apareceram também eventos novos, como os seminários do Citanel, todos esses que divulgam uma experiência nacional. Nem todos os trabalhos de P&D também conseguem, por um motivo ou outro, virar um quali internacional aí, A, B. Muitos são divulgados internamente e são aplicados passando da empresa A à empresa B, olha aquilo ali, vê que foi um sucesso, está lá no portfólio da ANEEL, aquele projeto, ela vai lá, estuda, tenta aplicar, aquilo ali não fica. A ANEEL conseguiu, de tal forma, resolveu viabilizar essa divulgação, que o produto de um P&D pode ser usado, pode e é usado por várias outras empresas. E quando, de alguma forma, tem alguns direitos autorais ali no meio, isso é resolvido. Então, foram anos, assim, muito bons. Até hoje, até há 6 meses atrás, se discutia, estava se participando de discussões, como é que a empresa, uma concessionária que tem o recurso para aplicar no P&D, como é que ela entra em contato com a sociedade especializada? Primeiro, ela conta os problemas dela, através de reuniões, workshops internos, convida várias universidades, várias empresas. Eu cansei de participar disso na Light, a culpa do Flávio Tenório, inventou um seminário na Light que chamava o Brasil inteiro. E isso foi imitado, no bom sentido, por muitas outras concessionárias. Então, você tem um primeiro evento onde é divulgado as necessidades de uma concessionária. E está presente sempre a academia, está presente essa entidade nova que não existia antes. Empresa, às vezes um pequeno instituto de pesquisa, uma empresa ou um laboratório, onde tem vários especialistas, doutores, aposentados ou não de universidades, nem todos os doutores necessariamente fizeram uma vida 100% acadêmica, ficaram no mercado. Aí, de alguma forma, essas empresas foram criadas para ajustar ou tentar resolver alguns desses problemas específicos e foram se sobrevivendo. Isso, como o mercado de trabalho parece que afunila a cada ano, parece não, afunila a cada ano, muitos engenheiros novos, ao ver que não tinha mais lugar nas grandes concessionárias, nem em grandes empreiteiras, passaram a trabalhar nessas pequenas empresas. E isso aí ativou a necessidade deles fazerem alguma especialização ou até um mestrado. A ambição desses profissionais nem sempre é o magistério, é fazer doutorado, mas muitos fizeram mestrado como uma oportunidade de melhorar os conhecimentos. Então, essa integração foi muito natural.
pequenas empresas desse tipo existem. Você chega lá, tem 10 engenheiros trabalhando, estagiários. Do lado da universidade, melhorou as figuras dos bolsistas, apareceram os bolsistas de P&D, muitos deles de doutorado, as bolsas que normalmente existem nas universidades, né, aquelas bolsas de iniciação científica, não consegue abranger todos os alunos interessados. Então, apareceram as bolsas do P&D ANEEL, foram muito boas. Então, essa nova entidade começou a aparecer e ser vista em eventos, em artigos. O pessoal, quando saía de concessionárias, passou a ter oportunidade de continuar a trabalhar. Então, temos hoje, já foi dito aí, que nós temos mais de 13 mil profissionais trabalhando nessa área de pesquisa, produzindo, resolvendo problemas, desde problemas simples até dos mais complexos. Isso tudo pode fazer parte, pode ser acrescido aos milhares de outros, ou milhões de outros, que já estão sem ter atividades rotineiras para a sobrevivência. Então, nós estamos correndo o risco de piorar a sobrevivência dos pesquisadores e do próprio da pesquisa nacional. Teve esse grande reforço da ANEEL. Então, eu queria deixar aqui o recado, principalmente, que uma preocupação que nós estamos hoje em dia com o destino desse conhecimento, dessa formação, desse modelo, dos laboratórios que foram montados com recursos do P&D, alguns laboratórios caros e complexos que estão nas universidades, o que vão ser deles depois de se ficarem, pelo menos, vamos ser otimistas, daqui a 5 anos volta tudo como é hoje. 5 anos deteriora tudo. Daqui a 5 anos está tudo enferrujado, nada vai funcionar, o mundo, a tecnologia já mudou em várias áreas e você parou. Não pode ser assim. Temos que realmente tentar contar com a ajuda das entidades de classe, com os nossos nobres deputados e quem mais for possível, para corrigirem essa MP. Basta acertar um parágrafo, ou tirar esse parágrafo. E vamos torcer para o setor nuclear sobreviver bem. Eu nunca fui contra programa nuclear. Eu acho que o Brasil tem que ter um programa nuclear. Bom, eu não sei se eu fiquei longe do meu tempo, mas meu recado era esse, professor Sabatino. Ok, professor João, muito obrigado. Tá? As perguntas devem ser feitas por escrito, via chat, e serão respondidas agora ao final do debate. Então, agora eu vou chamar o engenheiro Cleiton Wab para falar sobre a sua parte. Boa tarde a todos os colegas, companheiros que estão nessa live, aí, participando de alguma forma direta ou indireta. Eu sou representante, nesse evento especificamente, eu participo como representante do Sindicato dos Engenheiros, na condição de diretor. O Sindicato dos Engenheiros é uma entidade que tem 89 anos de existência. Já passou por diversos regimes, diversas práticas nocivas de tentativa de destruição e tal, mas nós continuamos sobrevivendo apesar de tudo. E o compromisso da nossa direção, sobretudo, com a engenharia nacional, com a soberania nacional, com o desenvolvimento tecnológico, né, com as universidades, com o ensino de engenharia e, sobretudo, com a empregabilidade. Quando a gente faz uma leitura, uma pequena leitura a respeito da medida provisória 998, nós observamos que é uma estratégia que fere de morte, né, todo esse segmento de pesquisa, não só no projeto P&D,
Nós não podemos esquecer também que o projeto de eficiência energética é atingido frontalmente, né, por essa medida provisória, porque à medida em que você empobrece, né, o nível de investimento em pesquisas, né, os nossos colegas de universidade sabem muito bem o que isso significa, né, na redução da oportunidade para a formação de mestres, de doutores, profissionais esses que passam essa qualificação para a própria indústria nacional e, sobretudo, retornam também com toda essa experiência para dentro da universidade, o que é fundamental. Ou seja, isso melhora tremendamente o próprio meio acadêmico. Então, a nossa visão com relação a isso, e eu, enquanto geneticista, com 43 anos de atividade no setor de distribuição de energia elétrica da maior concessionária aqui do Rio de Janeiro, também fui, junto com o Flávio Luciano, né, colega meu também, gerente de vários projetos de P&D, trabalhando juntamente com as universidades aqui do Estado, de outros estados, e com o CEPEL também, que tem um papel fundamental, sempre teve um papel fundamental nesse processo, em vários projetos que foram essenciais, né, para a melhoria do sistema operacional de segurança, e lembro também questões também de meio ambiente, né, que hoje é uma questão que está sendo assim, tão jogada ao léu, né, tão agredida, né, e hoje projetos importantes que foram alcançados pelo P&D trazem benefícios enormes, né? Sistema de transmissão com uma nova configuração de distribuição de cabos que permite você dobrar a potência de transmissão de uma rede já existente, em que você duplica, né, o espaçamento necessário para a implantação de torres, uma série de outros elementos também. Ou seja, eu sou um entusiasta dos projetos de P&D e não poderia jamais ficar de fora, e nem os sindicatos de engenheiros ficaria de fora de um assunto tão importante. A gente observa que, nesse momento, né, no nosso recorte, naquilo que nós estamos observando, nós estamos aí em duas frentes fundamentais. Uma frente que é a frente de organização e mobilização de todos os profissionais, entidades, universidades que trabalham especificamente nesse processo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, para que a gente possa enfrentar essa questão de tentativa de destruição desse setor tão fundamental, né? Qualquer empresa do mundo, qualquer país do mundo, a gente vê que o segmento de pesquisa é algo que se leva muito a sério em qualquer país que alcançou um nível elevado de desenvolvimento tecnológico. Eu mesmo vi na França, por exemplo, falava isso ontem com os colegas, enquanto estive lá trabalhando na EDF, que a própria EDF aplicava 1 bilhão de euros por ano só na pesquisa do setor elétrico, envolvendo as universidades francesas e as empresas de base, empresas primárias, secundárias e terciárias, que se tem, né, naqueles segmentos, a Schneider, né, Tomisa e várias outras divisões da ABB e tudo mais, participando ativamente. E nós observamos, quem é do setor elétrico observa muito bem a presença desses fabricantes e dos seus produtos dentro do segmento nosso do setor elétrico nacional, né? Nós começamos, inclusive, com o projeto de P&D, a nos libertar de uma série de fontes de estrangulamento, porque à medida que nós criamos alternativas próprias, desenvolvimentos próprios, com as indústrias nacionais. Quer dizer, o fomento é muito grande, o envolvimento é muito grande. A gente faz uma previsão hoje, quer dizer, com esse projeto, de destruição do segmento de pesquisa, porque essa é a palavra correta, porque aquela palavrinha até 70% que está colocada lá, muito bem lembrado lá pelo Flávio Luciano também, pelo professor Rubens, né? Aquilo é um processo progressivo de destruição, certamente, para zerar e acabar com esse projeto de pesquisa. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de um governo que é claramente entreguista e claramente subserviente a imposições internacionais, né? E que desvaloriza não só a pesquisa, mas até o próprio sistema de fundamentação e de formação acadêmica no nosso próprio país. Então, isso é uma observação que nós estamos vivenciando já a partir, inclusive, do setor de petróleo e gás, que depois de todo esse ataque que se fez à Petrobras, aos segmentos, nós vimos como é que foram defenestradas, né, vários segmentos de pesquisa, vários segmentos de apoio, de indústrias, ao ponto que nós temos hoje cerca de 60 mil profissionais desempregados.
E os sindicatos de engenheiros, e todos os sindicatos de engenheiros do Brasil, nas duas bases da federação, nós temos duas federações, nós somos filiados à FICENG, né, que tem uma base de cerca de 13 sindicatos, né, eles estão empenhados, né, diuturnamente no combate dessa medida 998 e no apoio total, colocando toda a nossa estrutura jurídica, jornalística, de conhecimento técnico, né, tudo aquilo que tiver no nosso alcance, né, como ferramenta para poder auxiliar na alavancagem dessa luta, que é uma luta muito grande, muito maior. É claro que é uma luta que não chega à população, porque a população não vai compreender, nem compreende qual é a importância de P&D. Mas nós sabemos muito bem que essa falácia de jogar parte dessa verba lá para o CDE, para a conta do desenvolvimento energético, para baratear em 50 centavos uma conta de energia, isso não resolve o problema energético nem de fornecimento de ninguém. Né? A gente sabe que a maioria dos consumidores que poderiam vir a ser beneficiados nessa questão estão no campo de inadimplência, que é o setor de baixa renda, consumidor até a faixa de 200 kWh. O que está acima, isso não importa, a indústria ou o comércio, isso não tem menor, isso vai ser absorvido rapidamente. Na realidade, é retirar essa verba e alocar ela em outros projetos que têm, na sua intenção de base, orientações meramente políticas, abandonando o segmento de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, que é tão fundamental para o nosso país. Então, o Sindicato dos Engenheiros, em potentidade, ele aqui não busca ser protagonista de nada, pelo contrário, busca ser mais um companheiro que se soma, né, para dar voz e dar visibilidade a todos os colegas que estão hoje se organizando para poder lutarmos juntos, né? E a gente oferecendo a nossa estrutura também, dentro dos nossos parques de recursos, para que a gente possa alcançar esse objetivo, que são, repito, dois. Primeiro é a gente consolidar o nosso processo organizativo. E o segundo, que nós já estamos fazendo isso também, é nós trabalharmos firmemente dentro do Congresso Nacional, a fim de que a gente possa influenciar positivamente a nosso favor as modificações que precisam ser feitas nessa MP 998, para que a gente possa, finalmente, afastar de vez esse risco de apagão, né, no segmento de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e de ensino da engenharia nacional. É isso que eu gostaria de colocar e fico à disposição. Obrigado, Cleiton. As perguntas, agora nós vamos começar a responder as perguntas. Três perguntas interessadas ao professor José Rubens. Luciano Menezes, da empresa Cel Engenharia, além do P&D, o Programa de Eficiência Energética, PEE, que caminha em paralelo com o P&D, será afetado de alguma forma por essa MP? E a curto e médio prazo, será que está acontecendo agora com o P&D, expandindo para eficiência energética PE-ANEL? Como o senhor vê a questão, professor Zé Rubens? A outra pergunta também para o professor Zé Rubens, tá? É sobre o PE, que é a mesma coisa, ambos, né, que é do Luiz Cláudio Gutierrez. Existe a possibilidade de descontinuidade do CITNEL? Tá? E a outra pergunta é do... Não, é para o professor Zé Rubens, são essas duas. Zé Rubens. Já está com o microfone desligado. Desculpa, o que acontece? Sobre a primeira pergunta, a questão da eficiência energética. A gente está falando aqui com foco muito grande no P&D, até pelo perfil das pessoas que estão aqui envolvidas, mas tudo o que nós estamos dizendo sobre o P&D vale igualmente para o programa de eficiência energética. Ambos estão igualmente em risco. O que acontecer com o P&D vai acontecer com a eficiência energética. No texto da medida provisória, ela trata os dois igualmente. O recurso que está sendo contingenciado é para os dois programas, tá, gente? Então, por mais que nós estejamos falando aqui de P&D, entenda-se P&D e eficiência energética. Essa foi a primeira pergunta. A segunda, sobre o CITENEL. O que é o CITENEL? O CITENEL, na verdade, é um congresso organizado pela própria ANEEL, onde você vai lá, ao final de cada ano, e apresenta os resultados dos melhores projetos de P&D daquele período. Ora, se nós estamos falando aqui sobre o risco de acabar o programa, nós não vamos ter projeto para apresentar, para executar, e muito menos para apresentar resultado. Então, consequentemente, o CITENEL acaba também, né? A realidade é essa, pessoal. Não sei se eu respondi as duas perguntas, Eduardo.
Acho que sim. Tá? Agora, uma pergunta para o Flávio Luciano. Quando o senhor menciona que deve ser mais que um graveto e sermos um grupo, de que forma o CREA e os membros devem agir? Por que essa da Juliana Lobo? Será que o CREA não devia fazer mais marketing nas universidades de graduação e ir desde já inserindo nos futuros engenheiros essas questões tão importantes? Durante a minha graduação, na década de 80, a Juliana frequentava o CREA para assistir às palestras. Tá? Quer responder, Flávio? A mesma pergunta é o engenheiro Tenório, né, que criou esse grupo que está dando essa contribuição. Como que você entende que o CREA deve ser sensível ao assunto? Se eu abrir logo no início, o CREA ele trabalha com a parte de regular o exercício da profissão. E dentro do CREA nós temos as instituições de nível superior e também os conselheiros designados de cada entidade. Então, ela trabalha, o CREA, ele faz um trabalho junto à instituição de ensino e junto aos empregados, de modo que você tenha levado isso a nível de regulamentação. Então, essa é a função do CREA, tá? Que é fazer esse trabalho de meio de campo entre a instituição de ensino, entre o campo e entre as empresas. Ok? Sabatino, só um instante, por favor. Eu perdi por alguns instantes, 6 vezes já até agora, a conexão com a internet. O Zé Rubio já respondeu as perguntas? Ele acabou de responder. Posso fazer uma complementação, por favor? Pode. No que se diz respeito ao CITENEL, que você deve ter respondido bem claramente, e certamente diz que descontinuar o P&D significa descontinuar o CITENEL, porque o CITENEL só faz sentido relatando o projeto do P&D, então é imediata a consequência. Né? Mas eu lembraria que não só o CITENEL. Hoje, o SNPTE, hoje que há muitos anos atrás, eu ainda estava nativa nessa época, o SNPTE tem um grupo só para discutir P&D. Esse grupo também deixaria de desaparecer. Mais um fórum de discussão que deixaria de desaparecer. Também o CEND, hoje em dia, grande parte dos trabalhos apresentados no CEND são sobre o P&D. Ou seja, os 3 grandes congressos do setor elétrico são o CITENEL, o CEND e o SNPTE. Os 3 seriam prejudicados se continuar como está. Me desculpe se eu intervir no momento errado, mas gostaria de ter complementado. Tá. O engenheiro Tenório Barreto... Vai falar alguma coisa, professor? Não, sequência. Tá. O engenheiro Tenório Barreto está perguntando para o Alexandre Bueno se o P&D é braço da engenharia dentro das empresas concessionárias. Ei, Tenório, obrigado pela pergunta. Tenório é um amigo aí de longa data. Eu acho, Tenório, que mais até do que braço de engenharia. Né? Vamos nos lembrar aí que lá nos anos 70, 80, até 90, quando as empresas de energia desenvolviam ainda dentro das empresas projetos de desenvolvimento tecnológico, então nós tínhamos áreas de projetos de expansão de engenharia e nós tínhamos áreas de desenvolvimento tecnológico dentro das empresas. Posteriormente, com a renovação das concessões e a criação do programa de pesquisa, a agência passou a separar claramente os processos de expansão, de operação, com o objetivo exclusivo de se dedicarem aos seus respectivos objetivos, expansão, manutenção, operação, e todo o desenvolvimento de engenharia, a novidade da engenharia, passou a ser desenvolvida usando o recurso e dentro dos programas de P&D. Então, eu acho que, numa eventual restrição ou até suspensão dos programas de P&D, as empresas vão ter que passar a comprar essa engenharia, né, pagando, naturalmente, e onerando a tarifa. Tá? Obrigado. Eu vou dar agora 1 minuto para cada um fazer um fechamento, se deseja, em função das perguntas feitas, né, porque parece que não entrou nenhuma pergunta agora, eu estou vendo aqui no chat. Tá? Então, poderia começar aí
Tá? O Alexandre pode fazer o fechamento dele. Tá? Eu tinha desativado. Obrigado. Bom, eu queria, para encerrar aqui, além de, mais uma vez, agradecer pela oportunidade, né, de debater esse tema com debatedores tão qualificados e que são verdadeiras bibliotecas aí do setor elétrico, né, eu queria lembrar que é muito importante, como já foi amplamente discutido ao longo dessa apresentação de hoje, né, que haja uma organização da sociedade especializada, né, em torno da defesa desse programa de P&D. Um ponto que nos preocupa, né, é que a ANP propõe que até o ano de 2025 seja feita uma restrição dos investimentos em P&D e que retornem a partir de 2005 ao seu valor atual. Bem, lamentavelmente, o nosso histórico aqui no Brasil é ruim, né? Toda vez que se cria um novo encargo, toda vez que se destina um recurso a um determinado fim, posteriormente vem aí uma série de emendas, à lei, uma série de alterações que evita que se retorne à situação anterior. Então, essa também é uma preocupação que eu gostaria de manifestar, né? E nas tratativas à frente, talvez, se pensar numa regra de transição, de amortização, de redução desse destinação de recursos do P&D, para que a gente chegue efetivamente em 2025 com a situação atual restabelecida. Obrigado a todos, uma boa tarde, foi um prazer estar aqui com os senhores. Tá? Obrigado. Professor Zé Rubens, por favor. Sim, para concluir, pessoal, é só realmente reforçar essa preocupação que nós temos lá no âmbito da universidade. A gente realmente acha que, se nada for modificado em relação ao texto que está aí em execução, que está sendo apresentado aí ao Congresso para julgar suas emendas até isso virar lei, se for dessa forma, realmente a gente está muito preocupado em que o programa realmente acabe e o impacto disso para a universidade vai ser tremendo. E gosto de bater muito naquela tecla, para mim foi o maior benefício que o programa trouxe, que foi essa parceria com a iniciativa privada. Para você ter uma ideia da diferença de cultura em relação ao nosso país para o resto do mundo desenvolvido, quando eu fiz o meu pós-doutorado nos Estados Unidos, eu vi lá um chamativo para uma banca de doutorado e fui lá. Vou assistir essa banca. Cheguei lá, não deixaram eu entrar. Falei, mas como assim? Não é público? Não. O que vai ser apresentado aqui dentro é segredo industrial. Aí que caiu a minha ficha da divergência de cultura que nós temos entre o Brasil e o resto do mundo. Porque aqui, uma iniciativa privada sem uma origem de financiamento como essa, você vai fazer um trabalho para, no final, ter uma banca pública e todo mundo tomar conhecimento do que foi feito. Quem é que vai querer colocar recurso num negócio desse tipo, né? E o PD trouxe essa possibilidade de bancas mais direcionadas, às vezes até uma coisa mais de segredo industrial, mas não que seja totalmente assim. Mas, enfim, pessoal, a gente está muito preocupado mesmo com a possibilidade de fim do programa. E acabando um programa desse, perde toda uma cadeia, como eu mostrei, e principalmente a gente vai deixar de ter uma outra base de fomento para poder financiar a formação de profissionais de nível técnico tão avançados como esses que foram gerados aí ao longo dos últimos 20 anos dentro do programa. E mais agradecer mais uma vez ao CREA e a oportunidade de participação. E um grande abraço a todos vocês, pessoal. Foi uma grande satisfação participar. Muito obrigado. Obrigado. João Carlos, por favor. Engenheiro João Carlos. Encerrando aqui, fica uma questão. Será que as concessionárias, que são investidoras e também administradoras dos P&Ds, elas estão felizes ou infelizes com a MP? Fica essa dúvida. Vou deixar para o futuro. Pergunta marota. Ok. Professor Sinistra essa dúvida. Cleiton. Eu? É um prazer imenso, uma satisfação muito grande. Nós temos conseguido aí a toque de caixa, né, nessa articulação. Aí eu, o Flávio, com o Sabatino, né, fazíamos essa live, nós íamos fazer essa live, inclusive, lá pelos sindicatos de engenheiros, e, de repente, nós tivemos lá também uma outra demanda, e tivemos que pedir socorro aí ao Sabatino para a gente poder correr até. Mas o Sabatino já é um companheiro
muito experiente nisso também, velha guarda também nesse processo, né? Aliás, velha guarda somos todos nós, né? A gente soma aí, somar as idades aí, dá uns 300 anos, mas se somar mais a idade do Flávio Luciano, dá quase um milênio, né? Mas o fundamental, eu acho que o assunto foi debatido, eu acho que o coração do tema, né, foi bem analisado, bem avaliado, e vamos, claro, dar continuidade com outras lives, com outras atividades, com manifestações nossas através dos nossos órgãos de imprensa, tanto do SENGE quanto do CREA do Rio de Janeiro também, e as articulações também maiores, junto com as presidências dos CREAs de todos os estados e do CONFEA também, junto aos sindicatos de engenheiros também e ao Congresso Nacional, que é o nosso ponto digamos assim, ponto de maior necessidade, eu acho, de mais premente necessidade, nesse momento, é atingirmos o coração lá dos deputados, para que a gente possa criar a perspectiva de modificação dessa medida provisória, que atinge, certamente, o professor Zé Rubens acabou de falar, atinge de morte, né? O segmento de pesquisas, as universidades ficam, de certa forma, anencéfalas aí com relação a todo esse processo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E as empresas, né, que também vão estar sendo prejudicadas por isso, né? Inclusive, a maioria delas, empresas privadas, pequenas empresas que se formam no entorno das universidades, né? Vários embriões são formados nesse período. E, lembrando, nós já estamos contabilizando cerca de 60 mil colegas desempregados, né, com a crise advinda aí do setor petróleo e gás. Então, nós temos que trabalhar muito para evitar incluir pelo menos mais 12, 15 mil colegas do setor elétrico, né, engrossando esse caldo de desempregados aí. Porque eu acho que não vai ter sistema de aplicativo Uber e nenhuma coisa que consiga absorver todo esse povo aí diante dessa ameaça de tanto processo demissionário. No mais, queria saudar essa iniciativa do CREA, agradecer ao Sabatino, agradecer a Marias, aos colegas do CREA que trabalharam aí para que a gente pudesse ter sucesso nessa live também, e nós, no Sindicato dos Engenheiros, e mesmo a nível particular, enquanto profissional, estamos à disposição em qualquer tempo para dar continuidade na nossa luta. Tá? Um grande abraço a todos também. Obrigado, Cleiton. O engenheiro Flávio, ficaram duas perguntas para trás, eu gostaria que o senhor respondesse, por favor. Uma é do engenheiro Luiz Cláudio Gutierrez, tá? Que ele é credenciado da ANEEL para desenvolver pareceres na área de planejamento de expansão da geração, comercialização, nas políticas de ações tecnológicas. Desde 2018, o Luiz Cláudio percebe uma perda de força na Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, SPR. Em primeiro lugar, a redução para um único parcerista, ao invés do tradicional 3. Outro ponto que devo destacar foram os problemas dos sorteios em 2019. Essa é a pergunta do Cláudio Gutierrez. E a outra pergunta que ficou para trás também, tá? É da Juliana, né? Como o senhor menciona que deveríamos ser mais do que um graveto para sermos um grupo, de que forma o CREA e os membros pensam em agir? Pois, nessa live parece que não tem graduandos participando. Será que o CREA não deveria fazer mais marketing nas universidades de graduação e ir desde já inserindo aos futuros engenheiros essas questões tão importantes? Durante a minha graduação, na década de 80, a Juliana frequentava o CREA para assistir às palestras. Então, seriam essas duas perguntas e o fechamento seu, Flávio, por favor. Olha só, a primeira pergunta, Luiz Cláudio. Você é curto e grosso. Você não percebeu, não. Real. A superintendência de P&D da ANEEL, junto com o PE, ela perdeu muita força. Não me importa por que perdeu. Pode ser alegado falta de gente, enfim, a alegação não me importa. Né? Não estou procurando a causa. Mas é real. A ANEEL há muito tempo não fiscaliza P&D e o P&D corre um tanto frouxo por conta das empresas, o que não é bom. Quanto à pergunta da Juliana, que eu vou juntar com uma do Tenório, que também apareceu aí, mas ele me mandou aqui, mas está inscrito aí dentro, tá? É o seguinte, a questão do CREA, tá? Aqui me cabe inicialmente agradecer toda a colaboração do CREA, inestimável, também a do SENGE, perfeito, mas eu sou folgado. Eu, em vez de agradecer, eu vou cobrar. Essa questão do P&D, ela mesmo depois de ser aprovada, nós temos uma discussão grande a ser travada no P&D.
ele tem várias falhas, nós temos que discuti-las. Então, eu estou cobrando, na medida que me é possível cobrar, da forma mais gentil do mundo, que o CREA não descontinue esse esforço, principalmente até o fim dessa tramitação da MP. Por favor, nos ajude. Agora, depois, vamos tratar e cuidar de algumas coisinhas, alguns vícios do P&D. Eu estou pedindo isso ao CREA, CONFEA, né, porque o CONFEA é atingido, é o mérito do Sabatino, conseguiu atingir esses dois para nós. O mérito do Cleiton foi Senge e o Fizenge. Por favor, faça o mesmo pedido. Isso não é um momento, isso é um processo. E nunca se esgota ao fim da... Agora, se a MP tiver acabado com o P&D, aí não cabe discutir mais nada, acabou o P&D. Mas se ele continuar, vamos discutir melhorias. Eu espero realmente, vou me aproximar do Sabatino mais uma vez, para fazer com que isso aconteça. Quanto a detalhes do que a Juliana perguntou, quanto à atuação do CREA CONFEA, fora esse meu pedido, certamente o Sabatino vai me responder melhor do que eu ao final, tá? E, como mensagem final, eu diria o seguinte: a pergunta inaugural, que está lá em cima dessa live, foi melhorar o P&D. Né? Olha só, nós temos que melhorar o P&D, mas primeiro nós temos que assegurar a continuidade do P&D. Isso que nós estamos lutando agora. É isso que acho que a Juliana referiu, o graveto, o fecho. É isso que nós temos que fazer, cara. Vocês pensam que nós gostamos de todos nós no mundo elétrico? Não. Há dissidências sérias. O Arbeck tem um troço parecido, né? Sei lá como é que é o negócio, que você, se você briga comigo, eu brigo se meu primo entra, enfim. A nossa briga é juntar todo mundo. Todo mundo tem um interesse nobre, não pobre, comum. É manter esse tal de P&D. De resto, há uma pergunta também indireta que o João Carlos Aires, que eu não vou pretender responder, mas vou, pelo menos, tentar chegar a uma resposta. Tá? Como é que as empresas receberam isso? A maioria muito bem. A maioria muito bem. Principalmente as empresas pequenas, têm um trabalho danado para fazer P&D, isso é custo. Se acabar é bom. Se tocar por um boleto é bom. Então, as empresas, é claro que não todas, há empresas sérias nesse aspecto, né? Mas, cara, eu te garanto que boa parte das empresas recebeu bem essa possibilidade de acabar com o P&D. Reduz custos administrativos, né? Reduz desgastes, reduz a atuação do órgão regulador, fiscalizando, o que não faz no momento, mas fiscalizando. Então, por que não pagar um boleto e deixar isso para o lado? Não sei se respondi, João Carlos, mas pelo menos é uma possibilidade de resposta. Muito obrigado a todos, muito obrigado a quem participou, a quem falou, a quem ouviu, né? Ao CREA por ter patrocinado isso. Amigo, é só um momento, o processo está aí, vamos em frente, vamos juntos. Obrigado. Para responder pelo CREA, esse trato do CREA com as instituições, eu vou chamar a Marisa, que é a coordenadora do CREA Júnior, aqui do CREA Rio. Por favor, Marisa. O Sabatino, posso fazer uma última intervenção rápida? Pode, Flávio. A MP 998 está vigendo desde 2 de setembro, e ela já caiu no mundo fático. Lá no Norte e Nordeste, com apoio dela, já estão sendo feitas medidas de redução, de modicidade tarifária, apoiado nela. Ela já está no mundo. Pronto, acabei. Okay. Marisa, por favor. Boa tarde a todos e todas. Sobre a questão das atividades do CREA, nós temos realizado, como o conselheiro Sabatino colocou, eu coordeno aí o Progredir, que é o Programa de Capacitação, Atualização, Desenvolvimento Profissional do CREA. Temos realizado muitos, mas muitos eventos, tanto no aspecto que eu chamo de holístico, né, genéricos, quanto aos eventos técnicos. Eu coloquei no chat aí para vocês o endereço do portal do CREA, onde vocês podem acessar todos esses eventos, e coloquei direto um link que cai dentro do Progredir. Tudo o que o CREA tem realizado, tem promovido, apoiado com parceiros, né? Muitas das vezes o CREA também apoia eventos de parceiros, está neste link. Por gentileza, não deixem de copiar, está aí no chat de vocês, e vocês, através disso, vocês terão todas as informações de tudo que o CREA vem fazendo. Além disso, coloquei também uma revista, a revista Ângulos,
que o CREA acabou de lançou esse mês. É uma revista também que traz assuntos técnicos, atuais, especificadamente das áreas de todas as engenharias e das geociências. Inclusive, já foi mandado aí, feita uma campanha, ela está sendo redimensionada, mas já foi encaminhada a todos os profissionais, que os profissionais poderão apresentar artigos técnicos, né? Tá aí o endereço também, coloquei para vocês. Cliquem aí na revista Ângulos e verifiquem quais são as possibilidades de vocês, profissionais, apresentarem artigos técnicos, inclusive sobre esse que nós estamos conversando hoje. Sobre, acho que foi a Juliana, a engenheira Juliana, que comentou, a ação do CREA junto aos graduandos, não sei se foi a Juliana, Juliana. Nós temos o programa CREA Júnior, que é um programa que eu também coordeno, né? Esse programa está bastante ativo, nós realizamos muitos eventos. Para você ter uma ideia, nesse momento de pandemia, nós temos feito inúmeras palestras técnicas, né, de acordo com a demanda das universidades, bem como palestras que nós chamamos de institucionais, onde a gente fala sobre o real papel do CREA, dá uma boa noção, né, porque às vezes a palestra é 1h30, no máximo, do que é o CREA, das responsabilidades do Conselho, que ele é um órgão regulamentador, mas, antes de tudo, é um órgão orientativo. Esta nova gestão tem nos colocado isso de uma forma muito veemente. O CREA, queremos tirar esse olhar que muitos profissionais, né, que aqui estão, que o CREA é um órgão punitivo e arrecadador. O CREA é um órgão orientador. Então, esse programa CREA Júnior, Juliana, eu também coloquei aí, caso você tenha interesse, ou para vocês que atuam na área acadêmica, por favor, nos ajudem a divulgar. É um Instagram onde nós estamos colocando todas as atividades que o programa CREA Júnior vem desenvolvendo. Eu costumo destacar que essa realização de palestras para todas as engenharias e geociências, junto às universidades, tem sido uma das grandes missões do programa, além dos eventos, do congraçamento dos estudantes. Então, para quem perguntou, esta atividade do CREA está bastante intensa, vocês têm razão, é uma proposta do CREA já levar aos graduandos a necessidade dos mesmos discutirem essas questões da engenharia. Nós falamos fortemente nessas palestras, Juliana, que não basta o estudante ficar sentado assistindo a aula, tirando nota 10 ou nota que faça o passar, e no final do ano, no final do curso, ele pegar o diploma e ir para o mercado. Isso não mais é uma realidade no mundo, não só no país, no mundo. Então, é isso, né? Esse era o meu recado. Tem aí, eu vou colocar o meu e-mail aí no chat, caso vocês queiram alguma outra informação sobre todas essas atividades que o Conselho Regional de Engenharia tem realizado na área técnica, e também do CREA Júnior, vocês podem passar um e-mail. E com relação a essas questões que são de maior peso, que envolvem o Ministério Público, eu vou só, então, repetir aqui o que o nosso dileto conselheiro Sabatino já colocou. O CREA tem feito inúmeras ações junto à assessoria parlamentar do CONFIA, que é uma assessoria que tem contato direto com o Congresso, né, e que tem levado inúmeras discussões, não só com relação à SMP, com relação ao que está acontecendo hoje com o Conselho Federal dos Técnicos, que muitas das vezes estão editando atribuições através de resoluções que comprometem ou que equivalem aí às atividades de vocês, engenheiros. Isso vocês também podem acompanhar no portal do CREA, no portal do CONFA, que lá também temos inúmeras ações, CREA Rio de Janeiro, com o Conselho Federal. Uma boa tarde, muito obrigada. Eu quero agradecer aos palestrantes pela excelência de cada palestra, né? Esse desafio que o engenheiro Flávio Luciano colocou para a gente não é um desafio, será um prazer, né? O CREA trabalhar isso junto aqui no estado do Rio, onde tem abrangência, e também a nível federal, através do CONFIA. Como eu disse no início, tá? O presidente Consenso, o presidente Joel Kruger, eles estão abertos a receber, tá, os participantes dessa confraria criada pelo Tenório,
pelo engenheiro Tenório, para que a gente possa discutir e levar, como a Marisa comentou, junto da nossa assessoria parlamentar, abrir as portas junto ao Congresso lá, para que a gente possa fazer isso. Então, não está terminando aqui, ao final dessa live, o apoio do CREA Rio para esse processo, e sim apenas iniciando um apoio mais efetivo. Tá, Luciano? Então, com isso, eu agradeço a vocês pelo trabalho. Estamos aí no CREA trabalhando diuturnamente para esse regulamento da profissão, e espero contar com vocês aí nos próximos eventos nossos, que pela certeza, pelo teor das questões que foram levantadas, eles vão acontecer muito em breve. Tá? Muito obrigado a vocês e uma boa tarde. Até logo a todos. Boa tarde. Obrigada pela presença. Boa tarde Boa a todos. tarde. Obrigada, palestrantes. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau.